questão número 19 é sobre força elétrica entre duas cargas, só que uma das cargas não é pontual, ela está distribuída ao longo de uma argola, é isso? Um fio circular no plano XY com centro na origem e raio D igual a 1 está uniformemente carregado com a carga total Q igual a 8. Então, não é uma carga pontual, é uma carga que está distribuída numa circunferência de raio 1. E a carga total é essa. Admitindo que esse fio está no vácuo e considerando as unidades do sistema internacional, assinale a opção que fornece a força elétrica que age numa partícula de carga Q igual a 2 colocada nesse ponto aqui. Olha só. Primeiro vamos desenhar esse tal fio onde está essa carga. Olha, é um fio circular no plano XY. Olha aqui, se a gente desenhasse o plano XY, esse fio estaria assim, né? Esse fio está numa circunferência de raio 1. No plano XY. Tá, só que aqui ele falou em plano XY e aqui ele deu um ponto de R3, tá vendo? Então a gente tem que pensar, na verdade, no espaço. Então, como é que vai ficar esse desenho aqui? Vamos colocar aqui os três eixos, X, Y e Z. Ele estaria deitado aqui nesse plano. Tá, então é isso que ele falou. Um fio circular no plano XY, com centro na origem, e raio D igual a 1. Exatamente isso, esse raio vale 1. Ele está uniformemente carregado com a carga total Q igual a 8. Aqui que aparece uma diferença dos problemas normalmente desse tipo aqui com força elétrica. Normalmente a gente usa cargas pontuais, uma carga Q1, uma carga Q2, e a força elétrica entre essas duas cargas é calculada por essa fórmula aqui, lei de Coulomb. É K0, Q1, Q2 sobre distância ao quadrado. Ao invés de K0, a gente pode usar também essa outra constante aqui, 1 sobre 4π ε0. Esse K0 aqui se chama constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a 9. E essa outra constante aqui é só você pegar o K0, inverter e dividir por 4π, né? Aí essa outra constante se chama permissividade do vácuo. E esse problema aqui, ele usou aqui com ε0, tá vendo? Ele trabalhou com essa fórmula aqui. Quer dizer, usando 1 sobre 4π ε0 no lugar de K0. Tudo bem. Então vamos trabalhar com essa fórmula, com essa constante aqui. Aí ele coloca aqui uma carga elétrica Q igual a 8 distribuída uniformemente aqui nesse fio. Então aqui a gente tem uma carga Q igual a 8. 8 coulombs, né? Estamos no sistema internacional. Então assinale a opção que fornece a força elétrica que age numa partícula de carga Q igual a 2 colocada no ponto 0, 0, menos 1. Então, essa carga está nessa partícula aqui no ponto 0, 0, menos 1. Então, olha só, temos uma carga Q igual a 2 aqui nesse ponto, carga pontual. E aqui temos uma carga Q igual a 8, só que ela está distribuída. Tá, isso aqui é o módulo da força. Agora, para saber a direção da força, direção é essa aqui. É na direção que liga as duas cargas. E o sentido, você vai ter atração ou afastamento. Se você tiver as duas cargas positivas ou as duas negativas, elas estão se afastando. Se você tiver cargas com sinais contrários, né, uma positiva e uma negativa, elas se atraem. Aqui nesse caso, ele deu que uma carga vale 8 positivo, 8 coulombs. E a outra carga, Q igual a 2, positiva também. Então elas vão se afastar. Agora olha só, pela simetria da figura, temos uma carga distribuída aqui e uma carga pontual aqui. Concorda que a força elétrica que vai agir nesse caso, ela vai
está orientada para baixo, você não vai ter força elétrica nos outros sentidos. Porque para uma carga localizada aqui, ela vai sofrer forças de repulsão de lados opostos dessa circunferência, iguais e com sinais contrários. Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar um elemento de carga aqui nesse ponto e o outro elemento de carga aqui nesse ponto, diametralmente opostos, tá? Vamos chamar esse elemento aqui de dQ e esse aqui também de dQ. Ou se quiser, você pode chamar de ΔQ, tá? Então, a força entre esses dois elementos e a carga que é colocada aqui, vai acontecer isso aqui com ela. Você vai ter uma força nessa direção e sentido e uma outra força igualzinha, com o mesmo módulo, nessa direção e sentido. Essas forças aqui, elas vão ter componentes verticais que vão se somar e componentes horizontais que vão cancelar. Vamos desenhar aqui. Agora, como essas medidas aqui são 1, ó, isso aqui é 1 e isso aqui é 1, né? Ele deu que essa partícula está no ponto 0, 0, menos 1. Então, essa medida é 1. O raio da circunferência é 1. Então, a gente tem aqui um ângulo de 45 graus. Então, essa força elétrica aqui, essa aqui também, ao ser decomposta, vamos ter aqui uma componente para baixo e uma componente, aqui no caso, para a esquerda. Então, isso aqui é a decomposição da força elétrica vindo desse elemento aqui. Se você pegar esse outro elemento aqui, diametralmente oposto a ele, você vai ter essa força, essa componente vertical e essa componente horizontal que vai ser igualzinha a outra. E elas vão se cancelar, né? Conforme você vai pegando todos os pontos aqui dessa circunferência, pegando pontos diametralmente opostos, você vai percorrer toda essa circunferência e esses campos vão se somar sempre desse jeito. Esses cancelando e esses aqui se somando. Então a força elétrica que vai agir aqui, somando todas elas por causa da circunferência inteira, vai ser o somatório dessas componentes aqui. Para calcular esse somatório, a gente vai ter que pegar um dQ aqui isolado e um dQ aqui isolado e calcular a força por causa do dQ. Então, na verdade, vamos ter duas cargas dQ. Essa força aqui, ela vai ser 1 sobre 4πε0 vezes o produto das cargas. Aí nós vamos ter aqui uma carga Q igual a 2. Eu vou deixar Q indicado por enquanto, tá? O Q igual a 2. E a outra carga é essa aqui que eu chamei de dQ. Então, 1 sobre 4πε0, que é o K0, o produto das cargas, dividido pelo quadrado da distância. O quadrado da distância é sempre o mesmo para todos os dQs. Essa distância aqui é a raiz de 2. Olha aqui, porque você tem um triângulo retângulo com esse cateto valendo 1, esse cateto aqui valendo 1 também, então a hipotenusa vale raiz de 2. Então o D2 aqui vai ser 2. Pronto. Agora vamos substituir o Q por 2, né? A gente já sabe que é uma carga ali. Ó, o Q vale 2. Então ele vai cortar com esse 2. Vai sobrar isso aqui. 1 sobre 4πε0 vezes dQ. Calma aí que não terminou. O que a gente calculou aqui é o módulo dessa força elétrica. Só que para calcular o que sobra depois desse cancelamento e depois dessa soma de componentes aqui, vai ser o quê? Essa força vai ser multiplicada por raiz de 2 sobre 2, ou cosseno de 45. Então, raiz de 2 sobre 2, para ficar com essa projeção, só que você vai ter uma de cá e uma de cá, vão ser duas. Então, vai ter ainda que multiplicar por 2. Então, a força elétrica, devido a uma carga dQ, já simplifiquei o Q aqui,
cosseno de 45, para encontrar essa componente, e aí colocamos 2, porque tem força vindo de lá e força vindo de cá. Então, no fim das contas, isso aqui dá dq vezes, vai ficar raiz de 2 sobre 4π epsilon 0. Raiz de 2 sobre 4π epsilon 0. Agora, isso aqui é a força que age nessa carga por causa de um dq. Só que aí você vai ter que somar todas as cargas aqui. Todo o dq. Se você fizer a soma de todos os valores de dq, você vai ficar com quanto? É a carga total, né? 8 coulombs? É isso? 8 coulombs não. 4 coulombs. Porque olha só, aqui você está considerando 2 cargas de dq. Você está contando 2 vezes. Já apareceu aqui o 2 para contar isso. Então você, na verdade, vai somar o dq, 2 metades desse círculo aí. Então, cada um com carga 4. 4 e 4. Então, quando você fizer o somatório de todos os dqs que você tem aqui, você não pode colocar que esse somatório dos dqs vale 8. Senão você estaria contando 2 vezes, de lá e de cá. Então, você, na verdade, vai pegar só metade disso. Então, fazendo o somatório para todos os valores de Q, esse somatório não vai dar 8, vai dar 4 aqui. Que eu já contei aqui as 2 metades. Então, fazendo esse somatório, isso aqui vai ficar 4 vezes raiz de 2 sobre 4π epsilon 0. E agora o 4 vai cortar, né? Ficou raiz de 2 sobre π epsilon 0. Então, raiz de 2 sobre π epsilon 0. Agora, olha só. Ele quer na forma vetorial, né? Então você vai ter que multiplicar por qual vetor? Pelo vetor 0, 0, menos 1. Porque essa força aqui, tá vendo que todo mundo aqui tá com 0, 0, menos 1? É porque você vai ter nem componente em x, nem em y. A força resultante vai estar toda no sentido negativo do eixo z. Então vai ficar multiplicado por 0, 0, menos 1. Ou você coloca isso aqui e multiplica por 0, 0, menos 1 para dizer que é apontando para baixo. Ou você deixa 0, 0, 1 e põe um sinal negativo aqui. Aqui todo mundo colocou 0, 0, 1. Então vamos botar o sinal negativo aqui. Vai ficar menos raiz de 2 sobre π epsilon 0 que multiplica 0, 0, 1. Então, e aqui tem a pegadinha, né? Tem os dois com sinal mais e com sinal menos. Aqui também ele botou mais e menos. Mas esse aqui é o certo e é com sinal menos, porque é voltada para baixo. Então é esse aqui. Resposta correta, letra B de Bravo.